Colegas vereadores, boa noite. Vamos dar início à 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores neste 1º de julho de 2024. Passando para a ordem do dia, vamos para a leitura da ata da 20ª sessão ordinária realizada no dia 25 de junho passado. Aos 25 dias do mês de junho do ano de 2024, às 19 horas, no plenário Valdir Foquesato da Câmara de Vereadores, situado na Avenida Cônego Pérez, 140, em Nova Prata, reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Cláudio Dilda, Clécio Zamin, Marcelo Barato, Gilmar Luiz Lovison, Jandir Haas, Roseli Wanda Pires Albuquerque, João Carlos Paim, Claudiomiro Koprovski, Gilmar Perusso e Dacir Pegoraro e Agenor Minosso. Sob a presidência do vereador Cláudio Dilda, foi aberta a sessão. De imediato, passou-se aos trabalhos da ordem do dia. Ata em apreciação. Em votação. Estamos em processo de votação da ata, vereador Paim. Aprovado por todos os vereadores. Expediente do Poder Executivo, novos. Ofício do Gabinete, número 128/2024, apresentando veto integral ao projeto de lei 12/2024, que trata do emprego de suportes para sustentação de galhos das árvores da Praça da Bandeira. Leitura do veto. Ofício Gabinete 128/2024. Nova Prata, RS 25 de junho de 2024. Excelentíssimo senhor vereador Cláudio Dilda, presidente do Poder Legislativo, Nova Prata, RS. Assunto: apresentação de veto integral ao projeto de lei número 12/2024. Senhor presidente, o prefeito municipal de Nova Prata, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a lei orgânica, Constituição Estadual e Constituição Federal, ora apresenta veto integral ao projeto de lei legislativo número 12/2024, de 3 de junho de 2024, de autoria do vereador Cláudio Dilda, aprovado por unanimidade em 17 de junho de 2024. Com a seguinte emenda: autoriza o Poder Executivo Municipal a empregar suportes metálicos ou de madeira para dar sustentação aos extensos galhos das magníficas árvores localizadas na Praça da Bandeira. Diante do exposto, com fundamento no parecer jurídico anexo, com amparo no artigo 48 da Lei Orgânica do Município, o Poder Executivo veta o projeto de lei número 12/2024 do Poder Legislativo. Atenciosamente, Alcione Graciutin. Baixado para as comissões. Projeto de lei número 100/2024 autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente um atendente de creche para atender a Secretaria de Educação, considerando licença de saúde da servidora efetiva. Leitura do projeto. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar contratação temporária por excepcional interesse público de um atendente de creche para exercer suas funções junto à Secretaria de Educação, nos termos dos artigos 193 a 197, seguintes da Lei Municipal número 576, 5.760 de 2005, que institui o regime jurídico único do município.
Parágrafo 1º. A contratação de que trata a presente lei vigorará até 31/12/2024. Parágrafo 2º. Quando incorrer em impossibilidade de rescisão contratual por gozo de benefício previdenciário ou licença maternidade, fica o ente público autorizado a prorrogar a contratação até cessar o motivo do afastamento. Parágrafo 3º. O profissional a ser contratado será para substituir servidores efetivos que estão em afastamentos contínuos. Parágrafo 4º. As atribuições do padrão salarial, carga horária e habilitação necessárias estão fixadas no anexo único da presente lei. Artigo 2º. Fica autorizado o Poder Executivo a realizar nova contratação em caso de desistência ou rescisão antecipada do contrato temporário, desde que persista a justificativa da necessidade da contratação. Parágrafo 1º. Cessada a necessidade que motivou a contratação, estará a administração municipal autorizada a promover a rescisão do contrato, ainda que antes da data prevista para o seu término, desde que seja comunicado o contratado com 15 dias de antecedência. Parágrafo 2º. Se o contratado desejar rescindir o contrato antes da data prevista para o seu término, deverá comunicar à administração municipal, através de requerimento protocolado, com antecedência de 15 dias, sob pena de indenizar o respectivo período se não trabalhado. Parágrafo 3º. Se a rescisão ocorrer em tempo inferior a 60 dias por solicitação do contratado, contados da data da sua contratação, ficará este responsável pelo pagamento das despesas relativas aos exames admissionais despendidos para a respectiva contratação. Artigo 3º. O contrato será de natureza administrativa, ficando assegurados os seguintes direitos aos contratados, sem prejuízo ao estabelecido na Lei nº 5.760 de 2005. Repouso semanal remunerado, gratificação natalina proporcional ao término do contrato, férias proporcionais com acréscimo de 1/3 ao término do contrato, serviço extraordinário se necessário, vale alimentação, inscrição no regime geral de previdência social, desdobramento de carga horária, se for o caso, gratificação de difícil acesso, se for o caso. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e será regulamentada por decreto municipal naquilo que couber. Justificativa. Remete-se a esta colém da Casa Legislativa projeto de lei que visa a contratação temporária por excepcional interesse público de um atendente de creche para exercer suas funções junto à Secretaria de Educação, considerando licença saúde da servidora efetiva Deise Grosselli, matrícula 3430. Logo, uma vez prestados os devidos esclarecimentos, solicitamos em caráter de urgência seja aprovado o presente pedido, na oportunidade em que nos colocamos à disposição para o que julgarem necessário. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata, em 26 de junho de 2024, Alcione Graziotin, Prefeito Municipal. Projeto de lei em apreciação, em votação. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. Expediente do Poder Legislativo novo, projeto de lei número 14/2024, que dispõe sobre substituição do uso de sacos e sacolas plásticos nos estabelecimentos que menciona e dá outras providências. Leitura do projeto. Projeto de lei número 14/2024. Dispõe sobre a substituição do uso de sacos e sacolas plásticos nos estabelecimentos que menciona e dá outras providências. Artigo 1º. As empresas de direito público e de direito privado com a atuação no município de Nova Prata, que utilizam sacolas plásticas e sacos plásticos para acondicionamento de transporte de produtos e mercadorias em geral, tem o prazo de 24 meses para substituí-los por sacos e sacolas ecológicos, ou outros conforme disposto na lei e a partir de 24 meses da sua publicação.
Parágrafo 1º. Entende-se por sacolas e sacos plásticos quaisquer invólucros manufaturados com resina petroquímica, excluindo-se as embalagens originais das mercadorias. Parágrafo 2º. A partir da entrada em vigor desta lei, os estabelecimentos poderão cobrar por unidade de saco ou sacola plásticos. Parágrafo 3º. O estabelecimento poderá oferecer outro tipo de embalagem para ser vendida ou doada ao consumidor, de características mais resistentes e de uso duradouro para reutilização em compras posteriores, podendo ser sacos e sacolas, bolsas, caixas ou outros com as mesmas características de composição. Atendidas as disposições do caput, no caso de entregas, os estabelecimentos poderão oferecer gratuitamente embalagens para o transporte dos produtos adquiridos pelos clientes. Parágrafo 4º. Excluem-se da proibição prevista no caput deste artigo os sacos fabricados exclusivamente para acondicionamento dos resíduos sólidos domésticos, a serem recolhidos pelo serviço público ou por empresa devidamente licitada a serviço do município. Artigo 2º. Os estabelecimentos privados e públicos devem estimular o uso de sacolas e de sacos em outros reutilizáveis, cuja confecção atenda os termos do parágrafo 3º do artigo 1º e integrar campanhas nesse sentido, a serem promovidas sob a orientação do poder público. Parágrafo único. Admitidas todas as iniciativas que tenham como objetivo os propostos nesta lei, independente de autorização. Artigo 3º. Sacolas e sacos ecológicos são aqueles ambientalmente corretos, confeccionados prioritariamente com papel, tecido ou material biodegradável. Parágrafo único. O plástico, quando contido na composição das sacolas e sacos ecológicos, não deve impactar qualitativamente ou quantitativamente no composto quando da compostagem, bem como impactar negativamente o ambiente, incluída a paisagem. Artigo 4º. As sacolas e os sacos plásticos a que se refere esta lei devem atender os seguintes requisitos. 1. Degradar ou desintegrar por oxidação em fragmentos e em período de tempo não superior a 18 meses. E 2. Biodegradar tendo como resultado dióxido de carbono, CO2, água e biomassa. Parágrafo único. Os produtos resultantes da biodegradação não poderão ser tóxicos ou danosos em qualquer sentido e deverão se integrar ao solo. Artigo 5º. Os estabelecimentos de que trata esta lei, dentro do prazo de substituição a que se refere o artigo 1º, deverão manter disponíveis aos seus clientes bolsas, sacolas, sacos, cestas ou caixas de papelão, confeccionadas com material resistente e biodegradável, para o uso continuado na acomodação e transporte dos produtos adquiridos. Artigo 6º. Fica autorizado o poder público, através da administração direta e indireta, a promover campanhas de conscientização acerca dos danos causados pelas sacolas e sacos plásticos, bem como os ganhos ambientais da utilização do plástico óxido biodegradável ou biodegradável, por meio de convênios e parcerias com organizações não governamentais e congêneres, sem fins lucrativos, estabelecimentos comerciais e similares. Artigo 7º. O poder público pode instituir programa municipal de conscientização sobre os resíduos sólidos e, em particular, sobre a redução do uso do plástico, com o objetivo de instituir medidas de incentivo à não geração de resíduos plásticos. Parágrafo único. O município poderá definir penalidades relativamente ao descumprimento dos dispositivos desta lei. Artigo 8º. O poder público poderá regulamentar esta lei naquilo que couber, a fim de dirimir dúvidas quanto à sua publicação e amplitude. Artigo 9º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Por este projeto de lei, os estabelecimentos de qualquer natureza usuários de embalagens plásticas, em um de seus fins, devem incentivar
uso de embalagens reutilizáveis ou biodegradáveis, embalagens produzidas com materiais resistentes à corrosão que normalmente dão suporte ao acondicionamento e transporte de produtos e mercadorias. Registre-se que a lei não se aplica a embalagens originais de mercadorias, embalagens de alimentos vendidos a granel e embalagem de alimentos que vazam água. A proibição efetiva da venda e distribuição de sacos e sacolas plásticos desafiaria positivamente e levaria à busca por embalagens feitas com material reutilizáveis, biodegradáveis ou outras formas. Aí reside a criatividade, com um menor potencial poluidor. Sem dúvida polêmico, o tema das embalagens plásticas chegou ao Supremo Tribunal Federal, que considerou legal e constitucional a competência dos municípios para tratarem da gestão. Por unanimidade de votos, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que as leis municipais que obrigam a substituição de sacos e sacolas plásticos por outros feitos com material biodegradável são constitucionais. De acordo com o voto do relator, ministro Luiz Fux, a norma é compatível com a Constituição Federal e os municípios têm competência suplementar para editar leis de proteção ambiental. No caso julgado do município de Marília, São Paulo, extensivo a outros pelo menos 67 processos com controvérsia similar que estavam sobrestados, a Corte também concedeu o prazo de 12 meses para o comércio se adaptar e substituir as sacolas conforme a legislação da localidade. A discussão da questão ocorreu no recurso extraordinário, fixada na seguinte tese: é constitucional, formal e materialmente lei municipal que obriga a substituição de sacos e sacolas plásticos por sacos e sacolas biodegradáveis. O município tem competência administrativa e legislativa para promover a defesa do meio ambiente, pois que, conforme as constituições federal e estadual, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito fundamental, e sua proteção cabe a todos os entes da federação. Registre-se que, além da Constituição Federal de 1988 e da Constituição Estadual de 1989, há variedade de leis ordinárias federais e estaduais que tratam do assunto, como, dentre outras, são os casos da Lei Federal nº 12.305 de 2010, da Lei Federal nº 14.026 de 2020 e da Lei Complementar nº 140 de 2011, da Lei Estadual nº 14.528 de 2014, da Resolução CONSEMA número 372 de 2018 e seguintes, e mesmo da Lei Orgânica Municipal e outras leis municipais ordinárias ou complementares. Por derradeiro e de caráter exemplificativo, além de vários municípios no Brasil, são 13 as capitais que já aprovaram leis que limitam ou proíbem a distribuição de embalagens plásticas em estabelecimentos comerciais. Nova Prata, 28 de junho de 2024, Saúde, Paz, Solidariedade, Empatia e Justiça Social, 100 anos de emancipação política de Nova Prata. Cláudio Dilda, vereador. Projeto de lei baixado para as comissões. Como, com a leitura deste projeto de lei do Legislativo, está concluída a pauta de hoje. Passo para algumas informações. Comunicação de viagem a Brasília. Senhor presidente, venho pelo presente comunicar, acolhendo a Câmara de Vereadores, que estarei em viagem a Brasília, participando da mobilização nacional permanente no período de 1º a 4 de julho de 2024. As demandas relativas ao município serão conduzidas pela excelentíssima senhora vice-prefeita Sandra Helena Guglielmin Zotes. Atenciosamente, Alcione Graciotin,
prefeito municipal. Temos um convite estendido a todos os vereadores por parte do Espaço Conectando Gerações. O encontro será no dia 4 de julho, quinta-feira, 18 horas, na Câmara Cultural de Indústria, Comércio e Serviços de Nova Prata e região, localizada na Cônego Pérez 612. Assinam coordenadora Suzana Suantes e coordenador Ademar Vivan. Portanto, esse convite é estendido a todos os vereadores. Assim como convite que foi dirigido à presidência desta casa para a posse da nova diretoria do Rotary, ela será representada pelo vice-presidente, colega vereador Clécio Zamin. Uso da tribuna. Lembrando que hoje é o último dia, né? Até o dia 6 de outubro, hoje é o último dia para o uso da tribuna, inclusive para a transmissão via Facebook. Então, os prezados concidadãos pratenses que tenham o hábito de acompanhar as sessões da Câmara, nós os convidamos para que se façam, até outubro, que se façam presentes aqui no auditório da Câmara Municipal de Vereadores. As sessões continuarão normalmente, sendo que os detentores de cargo eletivo têm as limitações específicas da legislação eleitoral. Na próxima quarta-feira, na reunião das comissões, a assessora jurídica e o nosso mestre advogado Gilmar estarão elucidando outras questões que, porventura, ainda gerem dúvidas. Mas estamos entrando, portanto, nesse período que é especial e tem legislação específica. Fará uso da tribuna o vereador Jandir Rassi. Boa noite, presidente. Boa noite, meus colegas vereadores, plateia que está aí, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, que até outubro, hoje é a última, né? E aos colaboradores da casa. Não, eu só quero fazer um agradecimento ao pessoal que foram ontem na festa na Oitaveta, onde a gente era festeiro, né? Foi muito boa a festa, muito bem organizada, tudo tranquilo. Tá? E deixar um convite também para próximo domingo, tem no Basalto também, festa de São Pedro e São Paulo. Quero dizer também aos pratenses aqui hoje, né, que a obra tão esperada da São Pelegrino, né, a rótula Trevo, que era para sair, não saía, e um problema ou outro, um atrasava aqui e ali. Para quem pôde ver, essa semana que passou aí, fim de semana, foi tirado as árvores já, e a obra, ela tem máximo 15 dias para ser começada, tá? Uma obra que há muito tempo foi, né, cobrado por todo mundo, e a Rose fez à frente, eu, minha colega, a gente também, né? E graças a Deus ela está aí para ser concretizada logo, logo. E também quero deixar aqui, né, registrado, do Trevo a entrada que vai para a Protasa aí da rodoviária também, que o projeto está pronto também, e ela estará sendo anunciada a qualquer momento também, tá? E é o que eu tenho, assim, para dizer hoje aqui, tá? Eu tenho outro compromisso também depois, né? E desejo a todos uma boa semana a todos. Fará uso da tribuna o vereador João Carlos Paim. Boa noite, senhor presidente, mesa, colega Roseli, que nos assiste presencial e na plataforma.
Há 15 dias atrás, usei a tribuna aqui para fazer uma colocação a respeito da rua Jorge Clivati, onde estávamos passando por um momento bem difícil naquela rua. E o nosso secretário, Beto, ele atendeu o pedido. No dia seguinte, 8h30 da manhã, ele me ligou, tive uma reunião com ele, juntamente com o Pires, e começou os trabalhos lá. E está sendo feito no pente fino. O Jandir está aqui, bem trabalhado, bem detalhado, e mostrei outros lugares também para ele. Ele disse que tem 100 pontos da nossa cidade que precisam fazer com que seja feito esse pente fino, como foi feito, como está sendo feito na Jorge Clivati. Então, eu falei para o Beto, eu cobro, mas também eu sei agradecer. Então, fica aqui o meu agradecimento. E o mesmo secretário se queixou de algumas edificações, essas quer sejam de casas, quer sejam prediais, que está faltando uma fiscalização mais rígida, mediante a colocação das caçambas de teleentulho. Está ficando o material fora, ou seja, na Alameda, na rua ou na avenida. Não está sendo colocado dentro de algumas edificações. E ele se queixou que quando vai ser feito o recolhimento do material, mexe também com o paralelepípedo, porque vai lá a retroescavadeira e a levanta. E aí, eu creio que deve ser feita uma averiguação dos fiscais. Eu sugeria que quando uma obra é aprovada ali na prefeitura, pelo executivo, ela deve ser fiscalizada pelos fiscais. Porque a partir do momento que foi dada uma legalidade para a execução de uma obra, não é só dar a legalidade, tem que ter esse acompanhamento. O fiscal tem que passar lá e tem que verificar. Ah, mas é muito. Não, tem que passar e verificar. Independente do período que vai ser o início da execução da obra. E também tem que dar uma assessoria, o meu colega Barato, que pode também explicar sobre isso, da segurança. Tem que ter segurança, tem que ter um guarda-reios, tem que ter a edificação como é que se diz, protegida, para que não vá uma criança, que não vá alguém adentrar a estabelecimento e correr até mesmo uma situação de risco. Então, está aqui, Beto, estou falando aqui para o povo, falando com meus colegas e também para a população, que deve ser feita uma averiguação pelos fiscais. Fica aqui esse ponto que ele me colocou e realmente comecei a acompanhar. Realmente, iniciou a obra, coloca o teleentulho. E os dejetos que não são aproveitados, coloca aí, periodicamente, retira, leva e coloca de novo a caçamba. Não deixar exposto o material, brita, ou areia, ou cimento na Alameda, na rua. Então, fica aqui também um ponto que nós temos que fazer uma averiguação. Meu muito obrigado, boa noite a todos que estão assistindo e também aos meus colegas aí. Deus abençoe. Por oportuno, colegas vereadores, uma observação que eu acredito que, tentando ser sucinto, acabei gerando uma inverdade. Não estaremos sujeitos a nenhuma mordaça. A tribuna continua normalmente. O único aspecto é que não haverá transmissão. Então, não se acanhem. Com a palavra, vereador Gilmar Perusso. Agora sim. Boa noite, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas que nos acompanham, o fim que hoje está de toca. Bem, o que me traz à tribuna é reportar aqui uma reunião muito importante que nós participamos na semana passada, na quinta-feira, em Caxias do Sul. Estavam presentes também o colega Idacir Pegoraro e o colega Ginor Minosso, tratando mais uma vez de encaminhamentos relacionados à Universidade Federal. Foi feito, então, o anúncio da extensão da URGS, e isto foi um grande passo e uma grande conquista. Porém,
nós tratamos lá de avançar neste tema. Avançar em que sentido? De que nós aprovamos um documento onde está sendo encaminhado ao Ministério da Educação que a extensão da URGS, a exemplo do que aconteceu com a Universidade de Santa Maria, que também nasceu de uma extensão da URGS, seja lá adiante transformada numa universidade autônoma, independente, e no modelo multicamp. E, inclusive com o apoio da região de Caxias do Sul, de Farroupilha, firmamos lá também nesse documento que está contemplado um campus para a região de Caxias do Sul e de Farroupilha, e o documento assinado por todos, por toda a região, num futuro campus ou núcleo para o lado de cada ponte, cuja candidatura é Nova Prata. A Universidade de Caxias do Sul, por sua vez, naquele ato, naquela audiência pública, entregou um documento, senhor presidente, a partir do reitor Gelson Reck, onde a Universidade de Caxias do Sul oferece o Campus 8, na divisa entre Caxias e Farroupilha, para que lá seja implantado o campus da Universidade Federal. Um espaço que reúne todas as condições. O governo disponibilizou para investimentos já da Universidade Federal 60 milhões de reais. O valor já disponibilizado, 60 milhões de reais. E que a proposta da Universidade de Caxias, ela é muito viável para que o primeiro campus seja implantado nesse campus 8, e onde nós caminharemos, então, para trazermos para cada vez mais próximo da gente, um campus da Universidade Federal. Também serão debatidos a partir de agora quais os cursos da universidade. Num primeiro momento, fala-se em 6 faculdades, em 6 cursos dentro dessa universidade. Quais? Esse debate agora está sendo encaminhado. Então, foi um grande avanço que nós tivemos, uma plenária com muita gente, com muitas entidades, parlamentares federais, estaduais, e representantes, inclusive, das universidades, e também, nessa audiência, representante do Ministério da Educação que participou. Então, esse é um aviso muito importante, uma conquista muito relevante para a nossa região. Também dizer que está, assim, já em atendimento, 6 especialidades na área da telemedicina, um projeto inédito não apenas para Nova Prata, mas para toda a nossa região, onde tudo é marcado através do modelo de teleagendamento. Esses agendamentos são feitos via sistema, e o atendimento, então, por especialistas. Especialistas na área, como eu já havia falado aqui, da cardiologia, da pediatria, da psiquiatria, da neuro, da pneumo e da traumato. Então, são dois anúncios muito importantes, muito relevantes. Um na área da educação,
e o outro na área da saúde. Eu sempre digo que saúde é prioridade e nós precisamos cada vez mais investir e melhorar o atendimento para as pessoas que procuram pelo atendimento na área da saúde. Isso é uma necessidade. Nós sabemos que os atendimentos particulares são caros, os próprios planos de saúde são caros. Então, quanto mais modelos, quanto mais instrumentos, quanto mais recursos a gente tem para possibilitar que os pacientes possam ser atendidos de forma gratuita, mas com qualidade, é isso que a gente busca e é isso que a gente precisa. Então, dar destaque aqui a isso, e também estamos caminhando muito bem na questão de trazer para mais próximo da gente a questão de um ensino público, gratuito e de qualidade. Hoje, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul está classificada como a primeira em qualidade do Brasil. Em primeiro lugar, como qualidade do Brasil. E, sem dúvida nenhuma, das mais importantes da América. Então, nós não estamos tratando aqui de qualquer modalidade de ensino. Nós estamos tratando da melhor universidade do país, né? Então, é ali onde nós temos o ensino, a pesquisa, a extensão. Isso ocorre efetivamente nas universidades públicas. A gente sabe muito bem da dificuldade que é, hoje, ter que pagar para estudar. O estudo é caro, as pessoas praticamente trabalham para pagar o ensino, sem contar o transtorno, muitas vezes, que é ter que sair do trabalho, ter que pegar o ônibus, ter que ir para a aula, voltar tarde da noite, para de manhã cedo acordar e começar de novo a jornada de trabalho. Então, nós estamos aí caminhando bem nesse sentido, estamos bem alinhados no que a região busca e no que a região quer. E muito contentes também pela atuação do Parlamento Regional da Serra Gaúcha, que, aliás, teve na semana passada aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, o reconhecimento da entidade como uma entidade de caráter social, educativo, dando aí mais legitimidade e um passo a mais ainda de legalidade para o Parlamento. E que agora irá, sim, a votação no plenário, inclusive, da Assembleia Legislativa Gaúcha. Então, são avanços muito importantes e que a gente vem aqui para saudar. E também nessa questão da saúde e da telemedicina, não posso deixar aqui de fazer uma referência positiva ao nosso secretário da Saúde, que foi também fundamental, juntamente com o Executivo, para que isso pudesse ser viabilizado. Muito obrigado e boa noite. Fará uso da tribuna o vereador Marcelo Barato. Boa noite, nobres colegas, presidente. Boa noite a quem nos acompanha, nossa gratidão aí pela paciência também. Boa noite a todos que nos acompanham de casa aí através das mídias, né? Ainda. Então, vamos lá. Bom, hoje tivemos aí, mestre, mais um veto. O senhor foi campeão de vetos aí na sua gestão, né? Pelo que a gente pôde ver.
E como o colega Paim falou, com referência à segurança, eu já vi que não é uma preocupação dessa administração, infelizmente. Porque há um tempo atrás eu fiz aqui um pedido, uma solicitação, para que houvesse uma revisão nos brinquedos de todas as praças do nosso município, porque até então estavam sendo pintados, foram pintados, mas eu não tenho conhecimento de nenhum laudo que diga que esses brinquedos estão seguros, que as próprias, né, as sustentações dos balanços, as sustentações de alguns brinquedos estão 100% seguros para as crianças. Então, é uma preocupação que nós temos, é a segurança. E aí nós vimos aqui um veto, né, onde dá para se dizer que não há uma conversação nem para discussão do que é possível se colocar naquelas árvores. Simplesmente é vetado o projeto. E eu vejo o seguinte, a gente sabe que ali tem alguns cabos, né, foram feitos alguns sistemas de segurança com cabos. Mas aí a gente se pergunta também, né, que qual é a garantia, até porque há poucos dias atrás houve a queda de um galho, e não pequeno, e por sorte ele caiu bem entre um banco e a lixeira. Não danificou nenhum dos dois. Mas fico eu aqui me perguntando, e se tivesse debaixo dele uma criança? Não foi, felizmente, né? Felizmente não havia. Então existe sim a nossa preocupação, né? As árvores são lindas, sim, magníficas, sim, mas temos que achar uma forma de proteção para quem se utiliza dos brinquedos, que são as nossas crianças, né? Então, eu acho que a segurança, infelizmente, torno a dizer, ela não foi uma preocupação dessa administração até o momento. Ela não foi. Porque se ela fosse, inclusive, a sinalização de vias públicas, aí onde há buracos, é uma piada, né? É uma piada. Se nós formos falar aí de 4 ou 5 ferros cravados entre os paralelepípedos com fita ao redor, isso é do tempo que, para não exagerar aqui no palavreado, que se amarrava cachorro com linguiça, né, tia? Porque é uma piada. A gente está em 2024 e ainda em Nova Prata tem que ver uma coisa dessas. Hoje temos cones à venda, né, mestre, colega Paim? Nós temos aí cones de qualquer modelo, todos os tipos à venda em qualquer loja de segurança do trabalho. Mas a gente vê que é muito difícil. Então, eu não sei mais, a gente fica até, às vezes, incomodado em falar muitas vezes de segurança, porque eu, como técnico em segurança do trabalho, como colocou o colega Paim, a gente se preocupa com essas coisas. Eu estou ainda esperando aqui o laudo sobre os brinquedos e ele não chegou. Já faz mais ou menos 1 ano e alguma coisa, né? Então, existe, sim, essa preocupação da segurança. Foi pintado, ficaram bonitos os brinquedos coloridos, né? Mas não se sabe em que estado se encontra aquelas ferragens dos balanços, né? Alguns outros brinquedos ali que ainda são feitos de canos de tubulações de ferro. Temos, obviamente, os brinquedos de plástico, né? Que aí o risco é menor, é mais seguro, a gente sabe disso. Mas ainda, infelizmente, nós temos ainda brinquedos com tubulações de ferro, que necessitam, sim, de uma verificação, de uma análise mais profunda, para evitar aí algum transtorno com as crianças. Assim como as correntes também dos balanços necessitam dessa questão de avaliação. Então, são pequenas coisas, né? Sim, alguém pode estar ouvindo aí dizer, mas o barato está preocupado aí com brinquedos, mas nós temos que se preocupar com a nova geração, nossas crianças que estão crescendo, porque se uma criança vier a sofrer um acidente na praça, em qualquer praça pública, a responsabilidade é, sim, do município. A responsabilidade é do município. Não é do bairro que a praça está inclusa, é do município. Então, nós temos que deixar isso bem claro, que a responsabilidade de quem vai responder por isso é o município.
Então, nada mais justo que se exija, né? Porque depois que você perde vida, não adianta a gente chorar, fazer homenagem, né? Tentar explicar, porque isso não vai dar resultado nenhum. Nós temos que prevenir. Então, sempre, né? Tem que haver esse intuito de prevenção. A prevenção é tudo. Você evita muitas situações desagradáveis e, com certeza, situações que você não precisa explicar depois. Então, é aí, né? É aquilo que eu digo. Vem aqui um projeto para auxiliar, como já tem em outras cidades, né? Inclusive o mestre falou para nós sobre isso, né? O mestre Cláudio, e conhecedor como é do assunto. Eu acho que, no mínimo, pode haver um estudo, né? Uma discussão, mas a gente observou aqui, esse tempo todo que falamos, que foi realizado alguns projetos de melhorias, que é mais fácil vetar do que sentar e conversar. É mais fácil dizer que não cabe ao legislativo, que tem que ser, vir lá do executivo, do que sentar aqui conosco, conversar, discutir e buscar soluções, né? As únicas vezes aqui que eu vejo que a administração veio sentar conosco aqui para discutir é quando teve situações muito complicadas e que daí sim nós somos lembrados e somos inseridos em algumas discussões, porque aí nós temos que responder ao povo, né? Nós temos que responder ao povo. Então a gente espera que se tenha ainda, né? Eu acho que ainda há tempo de ter uma visão diferenciada no quesito segurança. Acho que ainda há tempo. Então, esperamos, né? Ficamos esperando aí alguma atitude positiva da administração nesse sentido, que é simplesmente a cobrança da nossa população que chega até nós. E, obviamente, que nós temos que vir aqui e repassar, uma vez que é muito difícil, às vezes, chegar, né, e encontrar um tempo ou ter uma hora disponível, enfim, né, para se resolver essas situações. Então, fica aqui, né, o meu chamamento específico aí para que a nossa administração olhe, né, olhe com carinho a questão, novamente, dos brinquedos, das praças e, obviamente, que as nossas árvores, né, aí da Praça da Bandeira aqui. Se sabe, sim, que eu acredito que não tenha nenhuma outra praça próxima aqui, em cidades próximas, que seja tão linda quanto essas árvores aí permitem que a nossa seja. Então, fica aqui a minha gratidão a todos pela compreensão, né? Agradecemos, como sempre, né, o respeito e a consideração conosco nas nossas colocações. Uma boa semana a todos e uma boa noite. Fará uso da tribuna o vereador Gilmar Louvisão, aniversariante do dia, que recebe os nossos cumprimentos. Muito obrigado, presidente, colegas. Quero saudar os nossos colegas vereadores, vereadora, nossas colaboradoras da casa, plateia presencial, quem nos acompanha por rede social também. Quero enaltecer aí, colega Gilmar, os avanços que o parlamento tem feito nos últimos tempos. E participei de diversos encontros e cada vez eu vejo que toma mais força. É muito importante essa integração da região em se unir em prol de uma situação. Vejo assim, quando estive presente lá no Ministério da Saúde em Brasília, com o colega Gilmar, colega Barato e vários vereadores da região também, reivindicando lá os recursos para o Hospital Geral, para a abertura da UTI. E agora avançando também na questão da universidade. Muito bom. Vale a pena, quero sim parabenizar esse trabalho aí, na tua direção agora como presidente, Gilmar.
E falando em saúde, aí prestei atenção no colega e também quero fazer um anúncio aos colegas vereadores e à comunidade que, quando o Republicanos iniciou as atividades em Nova Prata, eu ainda, o único integrante, protocolei um pedido junto a um projeto do Círculo Te Amo, e depois fizemos a reivindicação coletiva, mais vezes aí em Porto Alegre, o colega Claudio Miro, também o pastor, em uma audiência virtual com a deputada Franciane Federal. E temos sim agora o orgulho de dizer que o projeto foi contemplado e está depositado no Fundo de Saúde, Nova Prata. E, no entanto, o Círculo Te Amo tem o compromisso de apresentar um projeto de prestação de contas à Secretaria da Saúde, com compromisso também desses 250 mil, exclusivamente destinados à saúde do transtorno, do autismo. Então, 100% e veio em boa hora, porque, segundo a presidente, eles tinham recursos para mais um mês, 2, e depois não tinham mais como atender as crianças e os dependentes do autismo na questão fonoaudiólogo, psicólogos e médicos. Então, sim, avaliado o projeto, ele irá em apreciação no Conselho da Saúde e esperamos a aprovação. Aí, caros colegas, pegamos a empreitada, assim, agora de anualmente tentar, pela nossa bancada, conseguir manter esse recurso para que todo ano, né, presidente que está na plateia aí, a gente se comprometeu em fazer o possível para nunca deixar de faltar este recurso para tratamento da saúde. No mais, então, boa noite. Claudio Miro, espero que também você venha e traga esse compromisso que a gente vai conseguir manter todo ano. Muito obrigado e obrigado pelas felicitações de todo mundo aí. Fará uso da tribuna vereador Idacir Pegoraro. Quero saudar a mesa, diretora, saudar os vereadores, a vereadora Uzeli, o pessoal aqui presente e os demais que estão assistindo pelo Facebook também ainda. Primeiramente, quero aqui parabenizar o nosso vereador Gilmar Perusso, pelo presidente do Parlamento Regional, e que nós estivemos juntos em Caxias, eu e o Agenor Minosso, juntamente com o Gilmar, e pelo excelente trabalho que está fazendo sobre a universidade em Caxias do Sul, entre Farroupilha e Caxias do Sul, e batalhando por um núcleo em Nova Prata. Então, aqui, fico muito feliz por estar presente nesses momentos tão especiais e vendo que isso vem acontecendo e está se transformando numa realidade. Desde o ano passado, né, vereador Gilmar, nós estivemos em Caxias, junto com você, juntamente trabalhando pela universidade. Então, faz mais de ano que você está trabalhando sobre esse assunto e agora está se concretizando. Então, é muito bom isso e vejo que isso vai acontecer para o nosso município também. Então, isso que seja bem-vindo também para nós aí também. Também aqui quero, primeiramente, agradecer ao seu Moreira, deputado federal, por nos recebermos R$250 mil, uma emenda para a MAC, para o hospital. Na verdade, isso aí nós vamos ter que sentar ainda com o pessoal do hospital para negociar esse custo aí, que é para cirurgias, exames, várias outras coisas aí que nós vamos ter que utilizar esse dinheiro aí também.
Então, aqui agradecer principalmente ao seu Moreira pela sua... quando nós pedimos foi rápido, e então, assim, foi uma notícia boa para o nosso município também. Então, temos aí, né, trabalhando, hoje também fui na Secretaria da Agricultura, conversar com o pessoal da Secretaria sobre coleta de resíduos, colhimento de galhos, entre outras várias coisas também. Estivemos hoje também com o Agenor, lá na Garibaldi, sobre o poço artesiano, conversando com a comunidade lá também, vendo a situação que está a água hoje lá. Então, estão felizes hoje com uma água potável, água boa. Tá? Então, isso nos anima também. E agradecer o apoio da população lá, quando nos ajudaram também lá naquela parte de encanamento, nos contrataram lá na Agenor. Então, foi feito um trabalho bom, parceiro também. Então, isso nos anima também. Então, mas era isso, pessoal, só para comentar sobre, mais importante aí do Gilmar, que nos alegra muito, que eu acho que ele está fazendo um excelente trabalho pelo município aí, principalmente presidente do Parlamento Regional, e ele tem um destaque com o povo e com todos, e então isso aí é muito bom de estar junto nesses momentos aí, vendo o trabalho dele também. Então, agradecer a todos aí e uma ótima semana a todos aí. Por derradeiro, queremos informar aos prezados concidadãos pratenses que amanhã abrem as inscrições para o 3º Prêmio Literário Escritores de Nova Prata. Então, a partir de amanhã, os escritores poderão se inscrever, até o dia 10 de setembro. Então, de amanhã a 10 de setembro, abertas as inscrições para a 3ª edição do Prêmio Literário. Lembrando que a primeira edição foi contemplada a poetisa Ofélia Guidini, e no segundo foi o Elton Lix, no ano passado. Então, abertas as inscrições, vamos participar. Nova Prata tem bons escritores e poetas. Boa noite, encerrada a sessão. Mestre.